Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Na tradição judaica, havia uma forte convicção de que era necessário manter distância dos pecadores e de todos aqueles que eram considerados impuros. Então, havia uma certa ideia de que as pessoas contraíam impurezas, né? E isso essa manter distância acontecia por quê? Porque essas pessoas praticantes da religião acreditavam que poderiam ser contaminadas e consideravam então um perigo, um risco grave contrair a mesma impureza se andasse junto com essas pessoas que traziam as impurezas, né, os pecados, né? E assim esses praticantes terminariam sendo impedidos, não poderiam ter acesso ao templo e participar dos ritos sagrados porque estavam impuras. Mas Jesus tinha uma postura completamente diferente, né? Ele andava com os pecadores, comia com eles, acolhia os pecadores, né? E isso escandalizava os escribas e os fariseus, né? A parábola de hoje sobre as 99 ovelhas e também sobre a moeda perdida é mais uma tentativa de Jesus de trazer uma nova luz para que esses homens começassem a enxergar as coisas de maneira nova, olhassem para essas pessoas que eram consideradas impuras, não mais como impuras, mas de uma maneira nova. E Jesus, então, nessa parábola, ele fala de um pastor que deixa as 99 no aprisco para ir atrás de uma ovelha que se perdeu. E essa parábola, então, revela o olhar de Deus, não esse olhar mesquinho do justo, né? Do praticante que se diz justo, que discrimina quem pecou, afasta, segrega, isola quem pecou. Essa parábola mostra o contrário, mostra o olhar de Deus em relação a quem o peca. Mostra que Deus não se cansa de ir em busca daqueles que se perdem, né? Porque são seus filhos, então todos são importantes e Deus quer novamente eles consigo. E Deus busca então o homem que se perdeu na pessoa de seu filho. Jesus é esse Deus vivo que busca a pessoa que se perdeu, né? Deus, Pai, faz conhecer o seu rosto em Jesus. Então, em Jesus é esse bom pastor que conhece as suas ovelhas e elas obedecem a sua voz, porque reconhecem nele o seu pastor. Ele, Jesus, veio em busca de todos nós, ovelhas perdidas e feridas pelos acidentes no meio do caminho. Ele veio nos salvar dos perigos que os nossos pecados nos expõem. Nós mesmos nos expomos aos perigos e aos pecados. Jesus, com a sua voz, veio chamar aqueles que estavam distantes, né? Esse pastor, com a sua voz, veio chamar os que estavam distantes e reconduzi-los aos lugares de vida, né? Ele se inclinou sobre todas as misérias humanas.
se comparando a um médico que veio para os que estavam doentes, vim para os que estão doentes, os sãos não precisam, né? E se mostrou disposto a curar as feridas desses doentes. Os pequenos e pobres foram os preferidos desse Jesus. E até mesmo os leprosos e impuros poderiam se aproximar do Senhor e tocá-lo. E além disso, ele desejou e deseja que todos participem da mesa do seu banquete, né? Além de curar, cuidar, ele quer oferecer um banquete ainda a todos esses que eram pecadores ou impuros na visão mesquinha daqueles homens daquele tempo. E o mais impressionante de tudo é que tudo isso é motivo de alegria no coração de Deus, porque significa o retorno de seus filhos. E nos dizia a palavra: eu vos digo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Alegria no céu por um pecador que se converte. Então, quem é esse homem que acha que não precisa do perdão de Deus? Será que nós entendemos tanta misericórdia e tanta frieza de coração por parte de um homem que acha que não precisa do perdão de Deus? Peçamos ao Senhor, então, que nos dê o desejo sincero de conversão, sem criar sentimento de culpa exagerado, né? Porque antigamente era um sentimento de culpa exagerado, você vai para o inferno, você tem que ir na igreja, senão você vai para o inferno, você tem pecado. Então, sem criar esse sentimento de culpa exagerado. Deus não precisa de pessoas com sentimento de culpa, que o busquem por sentimento de culpa, né? Mas com a consciência tranquila, com a consciência clara, que precisamos de Deus, que precisamos de conversão, ouvir a voz dele. E ouvindo a voz dele, nos deixar trabalhar e nos converter um pouco mais. Senhor, nós queremos esse desejo de conversão. Queremos buscar o Senhor, queremos nos converter um pouco mais, ouvindo a Tua palavra, sendo guiado pela inspiração do Seu Espírito Santo. Queremos nos converter mais, para que assim nós sejamos essas ovelhas que escutam, ouvem a Sua voz e se deixam conduzir por ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.